Textor viu que o dinheiro acabou. O Textor viu que jogadores iam completar 3 meses de salário atrasado e iam embora. Em 2024, o Botafogo conquistou o Brasileirão e a Libertadores pela primeira vez na história do clube. A torcida chorou, o Rio parou. Menos de 2 anos depois, o mesmo clube pediu recuperação judicial com dívidas de 2,6 bilhões de reais e sem dinheiro para pagar os salários dos jogadores. Como isso é possível? Como o mesmo projeto que gerou a maior conquista da história alvinegra jogou o clube de volta ao abismo? Essa é uma das histórias mais extremas do futebol brasileiro e ela começa muito antes de Textor chegar. O Botafogo não foi sempre um clube de sofrimento. Nos anos 50 e 60, era uma potência. Garrincha, Didi, Nilton Santos, Jairzinho, Zagallo. O clube da estrela solitária formou a espinha dorsal das maiores seleções brasileiras da história. Em 1968, foi campeão brasileiro. Em 1993, levantou a Copa Conmebol, precursora da Sul-Americana. Mas a última grande conquista antes da era SAF foi o Brasileirão de 1995, com Túlio Maravilha, há mais de 28 anos. No início dos anos 2000, o colapso chegou. Salários atrasados, má gestão e instabilidade na diretoria. Em 2002, o Botafogo caiu para a Série B pela primeira vez. Voltou, caiu de novo em 2014. Voltou e em 2020 caiu pela terceira vez. Dessa vez, com dívidas que ultrapassavam R$1 bilhão e sem perspectiva de futuro. 3 rebaixamentos em menos de 20 anos. Um clube com história gloriosa tratando a Série B como endereço fixo. A torcida estava exausta, a diretoria sem saída. E foi nesse momento que apareceu um americano que ninguém conhecia, com uma proposta que ninguém esperava. John Textor era dono de partes do Crystal Palace na Premier League, do Lyon na França e do Molenbeek na Bélgica. Por que alguém com esse perfil escolheria o Botafogo, um clube quebrado, recém-rebaixado, sem títulos há quase 30 anos? Como próxima aposta, a resposta diz muito sobre o novo modelo do futebol global e sobre os riscos que ele esconde. Em março de 2022, o Botafogo anunciou a venda de 90% do clube para a Eagle Football Holdings, empresa de John Textor. O compromisso inicial era de 350 milhões de reais, principalmente para cobrir as dívidas históricas do clube. A lógica era clara. O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo. Um clube bem gerido, integrado a uma rede internacional de times, poderia comprar barato, desenvolver e vender caro. O Botafogo seria a base sul-americana dessa engrenagem. O primeiro ano foi de reorganização. Luiz Castro chegou como técnico, o elenco foi reformulado e o clube terminou o Brasileirão em 11º lugar. Modesto, mas estável. Em 2023, o Botafogo quase chegou lá. Liderou o Brasileirão por meses. A torcida sonhou. Mas na reta final, o clube desabou e perdeu o título para o rival Palmeiras na última rodada. Foi doloroso, mas serviu de aprendizado. Em 2024, Textor foi agressivo. Investiu 347 milhões de reais em contratações. Chegaram Thiago Almada, campeão mundial com a Argentina, e Luiz Henrique, as 2 maiores contratações da história do futebol brasileiro até então. O treinador Arthur Jorge assumiu o comando com pulso firme. O resultado foi histórico. Brasileirão 2024 conquistado. E na final da Libertadores, no Monumental de Núñez, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Primeiro título continental da história do clube. O Rio parou, a torcida chorou e Textor foi tratado como herói. Parecia o início de uma era. Na verdade, era o pico antes da queda. Porque enquanto a festa rolava nas ruas do Rio, nos bastidores, a situação financeira estava se tornando insustentável. E o problema não era apenas o Botafogo, era toda a estrutura da Eagle Football. Uma aposta global que começou a desmoronar ao mesmo tempo em que o clube vivia seu maior momento esportivo. E o Botafogo, que virou uma SAF, está à beira da falência. Se você duvida, dá uma olhada nesses números.
uma empresa contratada pela SAF para analisar a situação financeira do clube fez um relatório assustador, apontando que o Botafogo precisa de 970 milhões de reais para pagar contratações de atletas feitas recentemente por John Textor. Desses 970 milhões, 626 milhões de reais precisam ser pagos num curto prazo de um ano, até um ano. 626 milhões de reais. Aí você, torcedor do Botafogo, deve pensar, Nicola, mas o Botafogo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a receber, certo? Verdade. Só que desse 1,2 bilhão, quase 1 bilhão são da própria Eagle. O grupo que comprou a SAF do Botafogo seria responsável pelo aporte de quase 1 bilhão. E a Eagle não reconhece a dívida. Então, existe um sério risco de o Botafogo só receber, nos próximos meses e anos, 200 milhões de reais pela venda de atletas, sem esse quase 1 bilhão que viria da Eagle. E aí, o prejuízo fica gigantesco. Você tem 970 milhões de reais somente com compras a pagar de jogadores e tem apenas 200 milhões de reais a receber. Você tem um déficit, você tem um prejuízo, um buraco, um rombo de 770 milhões de reais para um clube cujas dívidas hoje já giram na casa dos 2 bilhões de reais e que na temporada passada, mesmo sendo campeão brasileiro e da Libertadores, fechou com um prejuízo de 300 milhões de reais. Em meio a todo esse caos, John Textor e Grupo Eagle brigam e não conseguem chegar a um acordo. O Botafogo, nesse momento, está muito perdido. O pessoal da associação super preocupado e conversando com possíveis novos compradores. Em 2025, os sinais de alerta começaram a aparecer. O Botafogo foi punido com transfer ban pela FIFA, impedido de registrar novos jogadores por dívidas não pagas com outros clubes. O Lyon, que fazia parte da mesma rede de Textor, entrou em colapso financeiro e o dinheiro que deveria circular entre os clubes do grupo simplesmente parou de chegar. O Botafogo afirma ter transferido 146 milhões de euros para o Lyon e outros clubes do grupo, dinheiro que nunca retornou. A auditoria independente se recusou a validar as demonstrações financeiras do clube, citando documentação incompleta e dúvidas sobre valores a receber. Em abril de 2026, o clube não tinha dinheiro para pagar salários. Textor foi afastado do comando da SAF. E em maio de 2026, o Botafogo protocolou pedido de recuperação judicial com dívida total de 2,6 bilhões de reais, incluindo 191 milhões devidos ao Atlanta United, 118 milhões ao Nottingham Forest e salários atrasados de jogadores do próprio elenco. O clube, que em dezembro de 2024 era campeão da América, em maio de 2026 não conseguia pagar a folha do mês. A história do Botafogo é um espelho do futebol moderno em sua forma mais extrema. Mostrou que a SAF pode transformar um clube falido em campeão continental em 2 anos, mas também mostrou que crescimento rápido sem estrutura financeira sólida é uma bomba relógio, que depender de uma única fonte de capital, especialmente quando essa fonte está espalhada por vários clubes ao redor do mundo, é uma aposta de altíssimo risco. Flamengo e Palmeiras construíram suas transformações em etapas, organizando as finanças antes de investir pesado. O Botafogo queimou etapas, ganhou tudo rápido e pagou um preço alto por isso. O futuro do clube depende agora de novos investidores, de um processo de recuperação judicial bem conduzido e de um modelo de gestão que aprenda com os erros do passado. A estrela solitária já brilhou muito e pode brilhar de novo, mas dessa vez vai precisar construir com os pés no chão. Se você quer continuar entendendo como o dinheiro move e às vezes destrói o futebol brasileiro, se inscreve no canal. Toda semana tem uma análise como essa. E me conta nos comentários, você acredita que o Botafogo consegue se recuperar? Ou esse colapso é o fim de um sonho?